Olá, meu nome é Lucas Becker, eu sou um jovem engenheiro de formação católica, que nascido aqui na ABC Paulista, filho de metalúrgicos, que luta essencialmente pelo desenvolvimento desse país, para que esse país vire um país de primeiro mundo. E eu acredito que isso é muito possível se nós unirmos empresários nacionais, unirmos trabalhadores, a sociedade civil como um todo em torno, e ter o Estado não como aquela força que traz o investimento para baixo, mas sim como um parceiro para impulsionar os nossos negócios e nos transformar numa potência que nós tão merecemos. Eu quero fazer uma série de vídeos e trazer informações a respeito desse tipo de movimento que historicamente é conhecido como trabalhismo. Tem forte as figuras de Getúlio Vargas, as figuras de João Goulart, Lana Brizola e outros patriotas, mas antes de mais nada, esse primeiro vídeo especial eu quero falar da questão do golpe de 64, que é muito importante para todo patriota brasileiro conhecer a verdadeira história. Hoje em dia, nós temos algumas figuras no governo que se dizem nacionalistas, que se dizem defensoras do país, e que falam, o golpe de 64 ele foi, na verdade, uma conjuração de forças para barrar aquilo que seria um processo de transformar o Brasil numa nova Cuba. Olha, isso é completamente falso, porque a tentativa de golpe não foi a primeira vez em 64. Tentaram derrubar Getúlio Vargas quando ele tentou, no seu segundo governo, fazer diversas reformas de base, reformas para melhorar a nossa produção agrícola, reformas para potencializar nossa indústria nacional, nosso petróleo. Foi tentado dar um golpe nele, Getúlio Vargas então se matou e a população foi às ruas defender o governo. E a democracia pôde continuar. Mais tarde, quando o presidente Jânio Quadros pediu a renúncia da presidência da República, o vice-presidente à época, João Goulart, que estava em viagem à China, ele foi impedido, ou melhor, por um determinado momento, por uma junta militar, de assumir a presidência da República, conforme está na Constituição. Bom, o ministro da Guerra, na época, solicitou então que qualquer resistência por parte, por exemplo, do governador do Rio Grande do Sul, Lana Brizola, fosse interrompido. O Marechal do Terceiro Exército falou, eu respeito a Constituição. Esse Marechal do Terceiro Exército do Sul apoiou, então, as resistências que estavam sendo feitas no sul do país, em alguns estados, para que a Constituição fosse cumprida. E foi cumprida. E Jean Goulart pôde assumir, então, a presidência do Brasil, apesar de que assumiu com uma outra figura. Tinham medo de João Goulart e colocaram então um parlamentarismo, que era um regime paralelo, que foi... regime paralelo não, perdão, foi um regime de exceção, porque havia um medo do João Goulart. Esse parlamentarismo foi colocado em plebiscito e foi derrotado em 63. Havia só mais um ano de governo João Goulart, não aguentavam, porque tinham medo também das reformas de base de João Goulart, que era igual àquelas que Getúlio Vargas propôs. E mais uma vez, então, dessa vez já com já articulando, já vendo que tinha dado errado com Getúlio Vargas, já viu que já tinha dado errado com João Goulart pela primeira vez, conseguem dar o golpe, Lana Brizola e outros fogem do país. Depois forças que eram até em apoio ao golpe se juntaram, como Carlos Lacerda, como Juscelino Kubitschek e João Goulart, e tentaram fazer até uma frente contra o golpe, mas tanto Carlos Lacerda quanto Juscelino Kubitschek como João Goulart faleceram de maneiras misteriosas, acidentes de carro, acidentes diversos. Apenas Brizola sobreviveu porque conseguiu asilo. Enfim, caros patriotas, caros amantes do Brasil, o golpe de 64 aconteceu para que a Constituição não fosse cumprida. O golpe de 64 aconteceu para que reformas de bases importantes para a nossa economia não fossem tocadas, porque determinado grupo político não estava vencendo nas urnas. Independente de sua posição ser de direita ou de esquerda, você tem que respeitar aquilo que é feito nas urnas. E aí, para justificar essa posição antidemocrática, para justificar essa posição autoritária, falam dessa história de Cuba, falam dessa história... Havia um movimento de esquerda, sim, mas eram irrelevantes, eram pequenininhos, né? Em relatórios, por exemplo, no Brasil Nunca Mais, entre outros, mostram que pessoas que fizeram pesquisas sérias, inquéritos policiais, verificaram que muitos dos grupos eram 10, 15 militantes. Às vezes o pessoal fazia assaltos aos bancos. Ok, você teve determinadas guerrilhas que teve até uma determinada preponderância, tal, uma questão lendária como Carlos Lamarca, mas não tinham possibilidade alguma de derrotar, de tomar o poder. Fato é,
O golpe foi dado para impedir um movimento democrático que estava acontecendo naquele país. E o ponto é, nós temos que lembrar a nossa história. Caso os trabalhistas, caso quem luta pelo desenvolvimento, caso o empresário que sonha pelo desenvolvimento desse país começar a crescer, começar a tomar força, isso pode voltar a acontecer. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais. Lutemos pelo desenvolvimento dessa nação e lutamos para que esse tipo de situação nunca mais ocorra. Muito obrigado. Até mais, pessoal.